Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as virgens suicidas e como essa representação de uma tragédia acontecida nos subúrbios americanos dos anos 70, aparentemente inexplicável, está repleta de respostas que nem mesmo seus próprios narradores conseguem enxergar. Essa narrativa, assim como A História Secreta da Dona Tartt, que é um livro que aparece muitas vezes aqui no canal porque eu gosto muito dele, já começa com o seu final. Logo na sua primeira página nos é contado que a última de 5 irmãs tirou a sua própria vida. Depois disso, voltamos ao passado e começamos a acompanhar pelos olhos de um grupo de garotos da vizinhança a trajetória das 5 garotas Lisbon até o momento de suas mortes, e o grande mistério se apresenta: por que elas fizeram isso? Bom pessoal, como sempre, eu faço umas sinopses bem curtinhas aqui no canal, porque a minha intenção é gerar esse interesse em quem nunca leu e discutir pontos com quem já leu, então eu só vou falar isso da sinopse, mas esse é um livro que eu acho que muita coisa aqui não é necessariamente um spoiler, porque a gente já sabe o desfecho da história, como eu falei, então eu vou comentar algumas coisas. Esse é um livro assim, com muitas camadas, então é interessante você descobrir algumas coisas por si só, então eu não vou tocar em coisas que eu acho que é mais legal você ir descobrindo enquanto você lê, mas eu separar alguns pontos que eu gostaria de comentar. Esse é o tipo de história que quando você lê, enquanto você está lendo, pelo menos foi assim comigo, você sente que é um livro feito para releituras, justamente porque ele tem essas muitas camadas que eu comentei. Ao mesmo tempo que a gente acompanha essa linearidade dos acontecimentos na vida dessas garotas nesses último ano, eu acho que a história se passa mais ou menos no decorrer de um ano, do suicídio delas, a gente também acompanha vários pontos nas vidas dos personagens que rodeiam elas, que estão naquela vizinhança, e desses garotos que são os narradores. Já partindo para isso dos narradores, é a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Primeira coisa que eu gostaria de discutir nesse ponto é a idealização feminina por esse olhar masculino. E eu acho que essa é uma das coisas mais primorosas dessa história, que é primeiro a gente tem que olhar para eles para conseguir olhar para elas. Os narradores desse livro, como eu comentei, são esse grupo de garotos de um subúrbio de classe média branca dos Estados Unidos nos anos 70, e ele é um grupo de garotos disforme. E por que eu digo que é um grupo disforme? Porque ao mesmo tempo que a gente tem vários momentos da individualidade de cada um, de nomes de um deles, de experiências pessoais que cada um passou e contou pro outro, a gente também tem uma certa unidade neles todos. Parece que é o mesmo coro que está falando, sabe? E isso também se reflete nas meninas, mas eu vou comentar depois como isso acontece com elas. E a palavra que pra mim mais representa esse grupo de garotos é fascínio. Ao longo de toda a narrativa, eles se mostram extremamente deslumbrados pelas meninas e por esse mundo ao redor. Esse fascínio vai render em descrições muito bonitas, daquele tipo que você já pega seu marcadorzinho assim, sua fitinha e marca e fala: ai, que lindo escrever um negócio assim, porque ele vai descrever esse cotidiano como essa coisa sagrada, essa coisa mágica, tipo, tem literalmente uma cena de uma sacola voando no ar numa tempestade, e aquela descrição é uma coisa que você consegue visualizar como algo assim meio etéreo, mas ao mesmo tempo essas descrições deslumbradas, elas também são muito complexas, porque faz tudo parecer meio fora da realidade. Logo na primeira página, quando a gente já tá vendo uma das garotas sendo encontrada depois de cometer o suicídio, eles falam bem assim, que foi uma coisa que já me marcou assim logo na primeira página. Então, primeira página, gente, não é spoiler. Eles falam assim: quando a encontraram flutuando na piscina rosada, com os olhos amarelos de uma possuída e o corpinho exalando um cheiro de mulher madura, os paramédicos ficaram tão assustados com sua tranquilidade que congelaram, hipnotizados. E aí, você para e pensa nessa frase: exalando um cheiro de mulher madura. O primeiro momento que eu li essa frase, eu falei: o que exatamente esse autor tá querendo dizer com essa frase? Por que você escolheria essas palavras para descrever a situação do corpo de uma garota que acabou de cometer suicídio? Seria essa uma tentativa de mostrar essa visão incubada nesses garotos sobre os corpos femininos? E eu acho que aqui existem dois caminhos que você pode ir. Você pode ler isso e interpretar que sim,
Essa escolha de palavras e de essa forma como é descrito é para representar essa idealização problemática que vai aparecer depois até mesmo com eles falando da menstruação, desse mistério que eles colocam em cima dessas garotas para ver elas como essas criaturas sagradas em vez de como seres humanos mesmo. Ou você sentir que isso não faz sentido e é só uma pretensão, assim, uma coisa pretensiosa do autor, sabe? Eu tendo a seguir, eu fiz essa leitura mais por esse primeiro caminho de achar que é uma crítica já à idealização, essa escolha de palavras, o jeito que ele descreve, a essa idealização de criar esse mistério em volta delas, quando na verdade elas são, assim, pessoas normais, mas que não são lidas dessa forma por causa dessas questões sociais, e do que realmente achar que é uma pretensiosidade, mas eu entendo quem também vai por esse lado, porque é uma frase que é um primeiro momento, e tem vários momentos assim no livro, é uma escolha de palavras muito peculiar, mas eu acho que assim, né, é óbvio, foi totalmente intencional, e eu interpreto dessa forma que eu falei pra vocês. Além dessa idealização, a gente vai percebendo ao longo da história que esses narradores são reflexos direto dessa comunidade que os cerca, tanto dos pais, do bairro, dos moradores lá do bairro que eles têm contato e da escola. E essa criação que eles têm, influenciada também pelo contexto histórico que a história tá inserida, que é esses Estados Unidos depois da Revolução Cultural, assim, da contracultura nos anos 60, esse bairro suburbano de classe média é uma criação marcada por muitas problemáticas, como o racismo, temos situações capacitistas aqui nessa história também, preconceito de classe mesmo, e em diversos momentos a gente tem essas situações, sejam por frases que esses garotos jogam ou por situações que eles estão descrevendo em que mostram esse tipo de coisa. Tem situações racistas, capacitistas, preconceituosas ao longo da história para representar esse contexto onde as garotas estavam inseridas, e os narradores também. E como tudo isso vai refletir na visão que eles têm e que, por consequência, a gente tem das garotas. Como eu citei antes sobre eles, elas aparecem muitas vezes como seres separados, né? Indivíduos separados, cada uma com seu nome, a sua personalidade, os seus gostos, mas na grande maioria do tempo elas são vistas, principalmente por eles, como essa unidade. Elas são 5 irmãs, a Cecília, Lux, Bonnie, Therese e Mary. Cada uma vai ter os seus comportamentos, os seus gostos, as situações ali que elas vão se meter ao longo da história, que a gente vai aprender pelo olhar deles, que eu não vou citar aqui porque eu acho mais interessante você ir descobrindo tudo isso enquanto você lê. Mas o que é comum em todas elas é uma certa sacralidade. Elas são descritas quase como criaturas inumanas, anjos, assim, que estão fora da realidade, e até os seus defeitos parecem ser vistos assim como uma qualidade, algo único. Mas isso abre brechas, pelo menos pra mim, pra uma leitura que vai um pouquinho além da proposta da narrativa aqui, que é colocar em pauta se essas garotas, se essas virgens suicidas realmente existiram, ou se elas só representam esses ideais de mulheres pelos garotos, porque muitas das situações que eles narram sobre elas parecem bizarras demais, totalmente fora da realidade, e aí coloca em xeque isso, de até que ponto esses são narradores confiáveis, e é uma coisa assim que eu adoro. Se você é inscrito no canal há um tempinho e já viu alguma resenha minha, sabe que uma das minhas coisas preferidas é essa questão do narrador confiável, porque eu acho que deixa muito pro leitor separar o que vai ser realmente realidade da história, o que seria só um olhar de um personagem, mas se você olhasse por outro lado não seria bem assim. Então a gente tem esses narradores que não são exatamente confiáveis nessa história. Às vezes eles são só esses jovens que criaram todo esse mistério, toda essa situação em razão desse romance negados, porque eles são assim meio que apaixonados por elas, em vários momentos eles falam disso, e a grande maioria deles não conseguiu chegar perto o suficiente delas pra concluir esse romance que eles têm, né? Esse romance que eles sonhavam em alcançar. Inclusive, eles mesmos falam em muitos momentos que essas são memórias românticas, de certa forma, que eles têm dessa época, porque a gente tá acompanhando essa história com esses personagens, o que dá a entender isso, já adultos, já anos depois que tudo aconteceu aqui. Então fica essa dúvida de que até que ponto essa história realmente é verdadeira ou é só a visão que eles incubaram ali. Mas assim, essa é só uma leitura. Se a gente considerar que elas realmente existiram dentro dos confins dessa narrativa, ainda assim é possível fazer essa leitura de que a gente não conhece essas personagens de verdade, pelo menos não
pela visão deles, não dá pra confiar na visão que eles tinham delas. Porque em todos os momentos que a gente consegue vislumbrar um pouquinho das garotas na vida real, como seres humanos mesmo, esses próprios personagens narradores se distanciam disso, se distanciam dessas realidades delas pra manter elas nesse pedestral sagrado, sabe? Em um raro momento que a gente vê elas realmente existindo como seres humanos, como pessoas reais, parece que a mágica é quebrada. Que é nesse trecho aqui que eu vou ler pra vocês, que eu marquei, que o personagem tá com uma das irmãs, com a Lux, e ele fala... Ela fala, na verdade, eu sempre estrago tudo, sempre, e começou a chorar. Trip Fontaine não nos contou mais muita coisa. Esse é um dos garotos que conseguiu ali ter um romance com uma das meninas, que é a Lux, e a Lux tá falando sobre isso, né? Perguntamos se ele a colocou dentro do táxi, mas Trip disse que não. Naquela noite eu voltei para casa a pé, nem quis saber como ela ia voltar, simplesmente fui embora. Então... é estranho, quer dizer, eu gostava dela, gostava mesmo, só que naquela hora fiquei com nojo. Então ele basicamente sentiu nojo no momento que ela mostrou a emoção real, foi embora e deixou ela ali. Então, nesses momentos que a gente tem representação delas com emoções, sendo pessoas reais, esses personagens eles não querem ver isso, sabe? Ou nesse outro trecho, da página 117, que eles vão numa festinha que tem na casa delas, é tipo a única festa que tem na casa delas, que a mãe delas deixa elas ter. E aí eles estão conversando com elas sobre várias coisas e o narrador, né, fala: quem poderia imaginar que elas falavam tanto, eram tão cheias de opinião e tão críticas em relação a tudo. Quem poderia imaginar? Por que eles não imaginavam que elas eram essas pessoas críticas com vários pensamentos sobre outras coisas? Porque eles têm essa visão delas de distantes, como esses seres mágicos. E eles têm essa visão porque eles têm que manter elas intocáveis, porque é a única razão do porquê elas são negadas a eles, né? Porque elas não se interessam, pelo menos a leitura deles é que elas não se interessam por eles, porque elas são essa criatura que tá acima deles. Então é uma leitura bem interessante que dá pra fazer também, e porque eu acho que faz com que a gente realmente não conheça as personagens, né? Óbvio, a gente só conhece elas pelo olhar deles. Elas também são muito descritas como essas criaturas trágicas, e eu acho que isso é resultado direto da história ser vista do futuro, né? A gente sabe, esses narradores sabem qual foi o destino final delas, né, que foi o suicídio. Então tudo que é descrito sobre elas é a personalidade, o jeito que elas agiam, tudo é com essa visão já desse fim que elas iam chegar em algum momento. E então parece que a própria descrição dessas personagens é uma busca pra essa resposta do porquê que elas se suicidaram no fim das contas. Então a gente só tá vendo elas também por esse olhar trágico, a gente não tá vendo realmente como elas eram, tanto que em muitos momentos até a casa em que elas moram é descrita como essa coisa assim sagrada, porque eles não conseguem adentrar vários, assim, alguns raros momentos eles fazem isso, mas eles não conseguem adentrar naquele santuário, né? Então é muito doido essa relação de narrador aqui escolhido pra essa história. Eu acho super interessante essa escolha de ok, eu vou escrever sobre 5 meninas que se suicidaram, mas talvez seja mais interessante fazer isso pelo olhar de fora e não do que estava acontecendo lá dentro. Cria esse ar de mistério sobre elas muito maior. Além desses narradores, a gente também vai ter a vizinhança ali que os rodeia e rodeia a vida delas, e os pais das garotas também. Mesmo que nada garanta que esses garotos que estão escrevendo essa história também não tenham adulterado, colocado a própria visão deles sobre a visão dessas outras personagens, porque essa história é apresentada pra gente como se eles estivessem fazendo entrevistas com pessoas que presenciaram isso na época, esse acontecimento com essas garotas, meio que pra tentar fazer esse quebra-cabeça e tentar chegar em uma explicação do porquê que elas fizeram isso, né? E os pais dessas personagens são essas figuras meio distantes, né? Talvez por eles não terem tido muito contato com eles, né? Esses narradores não terem tido muito esse contato. E aí o que a gente sabe é que a mãe dela era uma mãe religiosa extrema, que por causa disso punia as garotas de diversas formas, principalmente mais psicológicas, mas até umas questões mais da vida física delas mesmo, em razão dessa religião. E o pai delas era um pai ausente no sentido de que ele não interfere em nada na criação delas. E no que diz respeito a essa vizinhança que rodeia e desse
desse bairro, né, que eles moram, e até das escolas mesmo, que ela representa essa parcela nojenta do subúrbio americano branco classe média desses anos 70, que, como eu disse antes, é racista, preza por esses bons costumes, enquanto eles estão julgando todo mundo sem olhar pra si mesmo, que além de tudo, eles ignoram problemas psicológicos em prol dessa imagem limpa e ideal, ao ponto de que em determinado momento da história, eles começam a falar de um cheiro que está saindo da casa das meninas, que ninguém nunca conseguiu identificar, mas que na minha interpretação aqui é uma representação da afronta que eles viram nesse suicídio, como elas estavam manchando essa imagem que eles estão criando, tentando criar perfeita dessa classe média branca. Então é meio que um cheiro que está escondido nas aparências, e com o suicídio das meninas parece que finalmente vem à tona, e todas as respostas para as mortes delas que os personagens estão buscando estão na verdade ali, nessas descrições que eles vão fazendo ao longo da história, que às vezes parecem distantes das meninas. Eu já vi algumas pessoas comentando que parece que o livro em muitos momentos começa a fugir da narrativa principal para descrever umas coisas meio nada a ver, mas que eu acho que na verdade conseguem contribuir para explicar a essência daquele espaço que ocasionou na decisão das garotas em tirar a própria vida e nessa desistência delas que viram já à sua frente ao longo de todos esses momentos que os meninos descrevem parecem meio distante, mas na verdade muito provavelmente elas estavam tendo que lidar com tudo isso também. Elas já viram ali a vida traçada para elas no futuro e todas essas relações, então elas chegaram nessa decisão. Em suma, essa foi uma leitura que eu amei fazer. Além de tudo que eu falei, eu amei o humor ácido desse autor. Eu acho que tem muito livro contemporâneo, de literatura contemporânea, né, que às vezes eu leio aqui pro canal e as pessoas falam, não, esse livro é muito engraçado, como A Idiota, que é um livro que eu gosto bastante, mas eu não achei graça, ou O Meu Ano de Descanso e Relaxamento, que eu também não achei graça nenhuma, e nesse livro que eu nunca vi ninguém falando que era engraçado, eu já achei mais engraçado esse humor ácido e crítico, né, a essa classe que tá sendo representada aqui, tipo, contra essa hipocrisia desses personagens, é muito assim, sutil, mas você vai pegando ao longo da história, e eu achei bem engraçado em alguns momentos, mesmo que essa seja uma história assim muito densa, muito trágica. Eu demorei um pouquinho pra ler, eu acho que eu demorei umas 2 semanas e pouco, se não mais, mas eu acho que foi 2 semanas porque, apesar de ser curtinho, ele é muito, muito descritivo dessas situações e nem sempre estão acontecendo ações de fato, ele tá descrevendo uma coisa ou outra assim, tipo, uma experiência que algum deles teve, que talvez influenciou ali, mas não é nada assim da ação mesmo, tem poucos diálogos também, então eu acho que ele é um pouquinho denso a leitura por isso, mas isso não quer dizer que seja uma experiência não tão legal de leitura, eu acho que já é super legal. Eu também gosto bastante de como ele traz essa visão de que um trauma vivido nessa idade de formação pode afetar as pessoas pelo resto de suas vidas, que é um tema também recorrente em outros livros, né, que eu gosto muito, como o Pintacilgo, por exemplo. Também adoro como o autor, além daquelas descrições super bonitas sobre o cotidiano, ele também consegue construir imagens assim, ele consegue construir esse imaginário muito macabro, de uma forma muito sutil, calma e até mesmo sagrada, né, como eu falei em alguns momentos do vídeo, essa sacralidade que ele traz para essa tragédia, e ele usa disso para representar essa podridão meio que tá por baixo das vidas desses personagens e que tá escondida por essa sacralidade. E como no final, como eu falei lá na introdução do vídeo, a história não faz sentido para os narradores, eles não conseguem chegar numa resposta imediata, assim, uma resposta que faça sentido mesmo para eles sobre o porquê as garotas cometeram suicídio, mas você lendo como essa pessoa de fora consegue enxergar todos esses motivos, todas essas respostas estão lá escondidas de alguma forma. Então, eu gostei muito desse livro, eu tentei fazer essa resenha, fazia bastante tempo que eu não fazia uma resenha dedicada a só um livro específico, não era em vlog nem nada do tipo, mas foi uma leitura, como vocês viram aí, abriu assim margem pra muitas reflexões, isso foi o que eu consegui trazer pra cá sem spoilers, porque eu não gosto de fazer resenha com spoiler, né, ou assim uma vez ou outra, mas aí geralmente eu separo os momentos com spoilers, eu não queria fazer nesse vídeo. Eu queria muito fazer comentando sobre o filme, né, se eu assistir o filme antes desse vídeo ser lançado, eu vou
adicionar um trechinho aqui comentando o que eu achei do filme. Bom, pessoal, eu queria fazer alguns rápidos comentários sobre o filme, porque eu terminei de assistir a adaptação agora, e aí eu queria inserir nesse vídeo antes de publicar ele. E assim, eu gostei muito, é muito provavelmente a minha adaptação favorita de um livro, pelo menos dos últimos que eu assisti. Tipo, faz muito tempo que eu não vejo uma adaptação tão boa assim. Foi escrito e dirigido pela Sofia Coppola, né? Eu não tenho certeza se foi o primeiro longa dela, mas eu acho que sim, e é fenomenal, né? Pensar que esse foi o primeiro longa dela. É realmente muito bonito, tem uma sensibilidade muito incrível que ela consegue trazer pra essa história. Eu acho que talvez por ter esse olhar feminino, eu me senti muito mais conectada com as personagens das meninas, principalmente. Eu acho que aqui a gente deixa um pouquinho de lado isso. Ainda é muito marcante, né? A visão dos meninos, a narração deles é muito presente, mas eu acho que a gente tem esse olhar ainda mais sobre elas e mais sobre... é uma coisa mais palpável, né, sobre a realidade delas. Eu sei que isso foge talvez um pouquinho do propósito que tem com o livro, pelo que eu discuti com vocês ao longo do vídeo, mas consegue colocar outras questões, eu acho, né, em pauta ali, né, sem sair dessa idealização masculina. Tanto que, assim, gente, as escolhas visuais desse filme são incríveis, as escolhas de cores é maravilhoso. A gente tem vários momentos que as personagens estão, tipo, com literalmente unicórnios com elas estão em campos, assim, floridos, porque é a visão desses meninos sobre elas. E nos momentos que são realmente elas, sabe, você já tem aquela coisa das cores mais azuis, uma melancolia que é muito bem captada por essa fotografia. Esse ar etéreo também é muito bem captado. Tem momentos que as personagens estão literalmente nas nuvens, que é essa idealização dos garotos mesmo, que coloca elas nesse céu, nessa coisa inalcançável, e isso ficou fantástico. Eu acho que o ar adolescente é ainda mais palpável, né, na adaptação. Eu acho que no livro também, mas talvez pelo livro ser narrado por esses personagens também mais velhos, né, a gente sabe que eles estão olhando pro passado, fica um distanciamento disso também. No filme não, você já sente essa proximidade com a adolescência. Eu acho que as músicas, elas conseguem marcar isso muito forte, e assistir ouvindo essas músicas, eu tinha lido o livro já ouvindo algumas músicas dessa trilha sonora, é incrível, porque põe uma carga emocional ainda melhor. É uma trilha sonora incrível, esse filme tem, uma das minhas favoritas, com certeza. Eu chorei no filme e eu não tinha chorado no livro, porque é uma história muito assim pesada, muito triste, mas eu acho, como eu falei, né, no livro eu acho que a gente tem esse distanciamento um pouco maior, que no filme não tem. Então eu acho que o filme ganha bastante em ter essa proximidade, a gente tá tipo ali com elas, e a realidade material dessas meninas e do que elas perderam, do futuro, né, que elas perderam, é ainda mais triste, e você sabe tudo que vai acontecer. Então é muito assim, realmente ver elas em momentos felizes, sorrindo, pesou bastante em mim. Eu chorei bastante em algumas cenas. Eu também senti mais empatia pelos pais delas. Eu acho que no livro eles são mais estritos assim com a criação delas, pelo menos do jeito que eles são descritos, e já no filme você sente que eles estão dando o melhor, de certa forma, nas condições que nos contextos em que eles se inseriam, né, em que eles foram criados. Então eu acho que a única coisa que realmente me incomodou é que algumas discussões que eu achei importantes e que eu trouxe sobre o livro foram deixadas de fora, como a questão do racismo não é citado em nenhum momento do filme, e é uma coisa bem até que presente no livro. Tem mais de uma passagem em que existe essa discussão no livro e não tem no filme, e aí isso eu acho que era importante para a construção da história, então me deixou um pouquinho incomodada que isso não foi tratado. Mas assim, é um livro muito descritivo, e por causa disso ele é muito visual quando você tá lendo, e ver isso na tela foi incrível. A cena final, assim, a última sequência, né, final do filme, que eu não vou comentar o que é, porque aí eu já acho que pode ser um spoiler, é uma das minhas coisas favoritas sobre o livro, e então eu fiquei muito feliz que foi incluída também de uma forma assim, também com o uso das cores, o uso do verde nessa cena é um negócio fabuloso. Então assim, recomendo muito o filme e o livro, os dois eu acho que são incríveis. Então assim, eu dei 4 estrelas, foi um livro que eu gostei muito, que eu recomendo se você se interessou por algo que eu trouxe aqui, e é isso, não vou enrolar mais. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram esse livro ou têm vontade de ler, comenta aí pra gente conversar sobre a história, e até mais!